Mas toda vez que essa expressão é qualificada, grande e terrível dia do Senhor, sempre se aplica à segunda vinda de Cristo, ou ao final dos tempos. Portanto, essa missão de unirmos a família, pais e filhos, com o mesmo propósito, ela é pertinente para nós hoje e talvez mais necessária do que nunca na história humana. Porque nunca a família esteve numa crise tão grande como hoje. Veja que mensagem poderosa do pastor Alberto Tim, acerca da família. Nós sabemos que a família é um dos bens mais preciosos nas quais Deus ele nos proporcionou. E é preciso preparar a nossa família, não só a nossa própria vida em si, mas também os nossos familiares para aí os últimos dias da história desse mundo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like, que você compartilhasse essa mensagem para que outras famílias, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa mensagem maravilhosa do pastor Alberto Tim, tá bom? Vamos nesse momento acompanhar a mensagem, vamos extrair várias lições e vamos aprender mais sobre os dias finais e como se preparar a nível família, ok? Vamos ouvir essa mensagem poderosa nesse exato momento. Muito da sua experiência, mas talvez você tenha momentos marcantes que você herdou dos seus pais, dos seus irmãos ou de algum familiar que fez uma diferença na sua vida. Eu gostaria de começar com o texto de Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9, depois daquele texto-chave do judaísmo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você tem esse texto falando. E eu estou usando mais a Bíblia Nova Versão Transformadora, que tem uma linguagem um pouco mais fácil. Não que seja a melhor tradução, mas eu creio que ela é interessante, fiel nos textos que nós vamos usar. E ela diz o seguinte: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa em seus portões. Esse texto fala da solenidade que nós como família temos com todos os membros ou componentes da... Eu quero que de forma especial, você que é pai, você que é mãe, preste bem atenção em todos os textos que o pastor Alberto Tim vai apresentar nesse momento, tá? Porque todos eles vão nos trazer várias e várias lições, várias orientações e várias verdades contidas na palavra de Deus, tá bom? Então fica ligado aí, presta bem atenção e vamos continuar vendo. Da família e em transmitir às novas gerações os valores da fé. E aqui diz que o sistema que nós chamaríamos quase que de discipulado, mentoria, seja lá o termo que você preferir, mas em outras palavras, de viver a religião, não é algo como muitos cristãos creem que se restringe ao templo. É algo que é mais marcante na própria casa. E aqui diz o seguinte, que não é simplesmente na hora, quem sabe, de um culto que existe, mas diz aqui, converse a respeito das questões espirituais, dos valores morais, de tudo, enquanto estiver em casa. Isso aqui é muito interessante. Eu gostaria de ler para vocês também um pequeno trecho que se encontra no Espírito de Profecia, no livro Orientação da Criança, na página 113. E o título é Como se forma o caráter, obtido por esforço perseverante. O caráter não vem por acaso. Não é determinado por uma explosão de temperamento, um passo na direção errada. É a repetição do ato que faz com que este se torne hábito e que molda o caráter, seja para o bem ou seja para o mal.
Então percebe que o papel dos pais é fundamental na vida da criança no lar? Que a presença espiritual que os pais precisam ser as maiores referências espirituais para a vida das crianças, isso aqui é muito forte. Continue assistindo, continue acompanhando com o pastor. E quando estiver caminhando, ao deitar-se, ao levantar. Então, em outras palavras, como eu costumo brincar às vezes, é quase 25 horas por dia, 8 dias por semana. É todo o tempo. Então, não é uma questão simplesmente ocasionais, não é uma interferência num momento específico, mas a família é um núcleo de valores espirituais e morais que devem perpassar todo o tempo, em todas as circunstâncias. Mas isso não deve ser algo também enfadonho, porque a coisa pior é quando você se depara com pessoas que são monomaníacas, sempre fala a mesma coisa. Não. Eu acho que deve ser um ambiente leve, agradável, espontâneo, mas em que em determinados e que com frequência esses valores sejam trazidos à tona. Como eu mencionei no início, eu gostaria de comentar um pouco do legado que eu recebi dos meus pais. É algo que eu normalmente não uso, porque eu não sou muito de dar testemunhos pessoais. Mas Presta bem atenção, tá? Nessa referência na qual o pastor ele vai usar, tá? E nós sabemos aí que a constância é o que faz com que as coisas elas prosperem, né? Então a nossa influência dentro de casa, se ela for de forma positiva e bem espiritual, com certeza a gente vai conseguir implementar na vida das nossas crianças uma perspectiva espiritual promissora, né? Então isso é muito importante. Vamos lá. eu gostaria apenas de dizer que essas duas pessoas fizeram uma grande diferença na minha vida. Você pode ver que eu sou filho da velhice. Eu não estava planejado. Quando meu irmão já tinha quase 20 anos e minha irmã 18, eu apareci. E eu, às vezes, quando vejo a minha foto, eu me assusto, porque eu tenho uma semelhança tão grande com o meu falecido irmão, que às vezes até acho que é ele. Mas meu pai me deu de presente esta Bíblia, que era uma Bíblia especial, capa de couro, impressa na Inglaterra na época, e eu recebi essa Bíblia quando eu não sabia ler ainda. Mas esse era o zelo que meu pai tinha. Amigos, o maior legado que a gente consegue deixar, que os pais conseguem deixar na vida dos seus respectivos filhos, não é o amor, simplesmente, mas a fé, né? Então que você seja aí uma referência de fidelidade com Deus para os seus filhos, né? Que você busque a cada dia não ser um exemplo perfeito, mas ser um exemplo eficiente para mostrar para suas crianças o quão Deus é bom e o quanto a fidelidade a Ele nos traz prosperidade, nos traz paz, nos traz sucesso na vida. E nós sabemos que os planos de Deus eles são perfeitos para as nossas vidas e que Deus ele molda tudo. Né? Então que Deus ele possa ajudar você, pai e mãe, nesse processo aí de educar os filhos, que não é fácil, principalmente no século XXI, com tantos enganos aí do inimigo, né? E que possamos a cada dia estar atentos aí às estratégias de Satanás. Mas fica até o final, vamos continuar assistindo, vamos continuar prestigiando essa mensagem aí bem edificante. Pelos valores espirituais. Ele assinava todas as revistas da casa publicadora, naquela época eram várias, tinha Nosso Amiguinho, Mocidade, Revista Adventista, Atalaia. Cada membro da família tinha a sua lição da escola sabatina. E todos os livros que a casa publicadora lançava, que a gente soubesse, eram comprados, inclusive de Ellen White. E nós não éramos uma família abastada. Meu pai era relojoeiro, minha irmã radiotécnica, ela também mexia com rádios e relógios, como meu pai também tinha as duas funções.
Mas esse é um legado que eu recebi. Mas minha mãe tinha um hábito. Eu não sabia ler ainda, e ela lia o ano bíblico dos juvenis para mim. A gente ia, eu tenho saudade da época, nós tínhamos um carro, Chevrolet, e às vezes sábados à tarde ela ia lá e lia o ano bíblico para mim dedicadamente. Durante a semana, quando desse, os cultos eram feitos em família. Mas isso fez um grande impacto na minha vida. Quando depois eu saí para estudar, eu lembro ainda, meus pais me levavam até o ponto de ônibus, minha mãe me dava um abraço emocionada e um beijo e dizia, Ronald, como eu era chamado em casa, pelo segundo nome, Ronald, seja fiel. Essas palavras da minha mãe, Ronald, seja fiel, ecoam até hoje na minha mente. Vocês percebem que todas as coisas que nós fazemos para os nossos filhos, de forma espiritual e de forma intensa, marcam a vida deles? Principalmente na infância, né, onde é um momento ali onde a criança está desenvolvendo o seu cérebro, o seu mental. Então, a partir do momento em que você coloca na cabeça da criança a importância de valorizar a fé, a importância de caminhar ao lado de Jesus, ela tem uma tendência imensa de crescer naqueles caminhos. É bíblico isso. Quando a gente ensina a criança num caminho que ela deve andar, ela vai crescer naquele caminho. Certamente vai ter as suas dificuldades, como qualquer pessoa tem, mas ela vai crescer nos caminhos de Deus. Percebe como essa história é muito impactante, muito importante e nos traz várias lições e vários conceitos importantes acerca da fé e do legado? Nós precisamos carregar isso para a nossa vida toda, tá? E colocar em prática todos os ensinamentos bíblicos em relação a criar os filhos, né? É um legado que se recebe dos pais. Agora tem ela era professora da escola sabatina também, nossa professora. E tem um texto de Ellen White que é impressionante. Veja o que ela diz no Mensagens aos Jovens, página 330. Quando se assentar o juízo e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado e a coroa de glória imortal colocada na fonte do vencedor, muitos erguerão suas coroas à vista do universo reunido e, indicando sua mãe, dirão, ela me fez tudo quanto sou mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados. Isso aqui é forte, né? Porque na Bíblia e no espírito de profecia nós conseguimos contemplar que os passos que nós vamos influenciar as crianças a darem espirituais, elas vão marcar essa criança até a eternidade. E não vai ser apenas aqui na Terra como ser humano, mas lá no céu, mas lá na eternidade. Então percebe o quão profundo é isso aqui? Percebe o quão importante é isso aqui? Na Bíblia Sagrada e no espírito de profecia nós conseguimos tirar lições para o âmbito familiar, que inclusive é o bem mais precioso, né? É a família. Vamos continuar assistindo? Vamos continuar contemplando essa mensagem maravilhosa? Quanto à minha salvação eterna. Pela graça de Deus, eu gostaria de ter esse privilégio e ser um daqueles que vai assinalar a mãe como responsável em grande parte pela nossa vida espiritual. E eu diria o seguinte, se você for mãe também, eu creio que você não vai ter nenhum privilégio mais importante do que receber dos seus filhos essa palavra de gratidão. Agora, mais do que isso, depois de concluir o antigo ginásio, ou seja, até a 8ª série, eu fiquei 1 ano sem estudar por uma razão que eu queria fazer um curso e as inscrições desse curso técnico em eletrônica já haviam encerrado. E então eu disse, eu não quero fazer outra coisa. E eu
Trabalhei com o meu pai como relojoeiro, que é a minha profissão de casa, e também construindo um material ali. Mas no nosso quintal havia bambu, o bambu corredor. Na ilustração embaixo você tem uma ilustração do bambu que fica em toceira, ou também chamado de taquara. Ele não se espalha, mas tem o bambu superior, que é chamado de bambu corredor, até em inglês mesmo, running bamboo. Ele simplesmente se espalha. Estava tomando conta do nosso pomar e estragando muita coisa. E eu decidi arrancar. E meu pai disse, não, você tinha que trabalhar mais com relógios e com a fabricação de um aparelho que meu pai havia inventado. Mas eu decidi desobedecer e, em cima de uma grande pedra, porque as raízes do bambu haviam ido por baixo, ele estava. E eu peguei uma grande alavanca de ferro para arrancar, e nisso eu escorreguei, caí e bati a minha mão na pedra, segurando aquela alavanca, e estourei o meu dedo, a unha caiu fora, etc. E eu não pude trabalhar por alguns meses por ser destro. E como é que você vai trabalhar com relógios, com precisão e com outras coisas que você tem que fabricar se você não tem firmeza? Aí, o que eu fiz? Eu aproveitei a ler a Bíblia e o Espírito de Profecia, os livros de Ellen White, ao máximo que eu pude. Li vários livros, nunca imaginando que aquilo iria influenciar o meu... Bem-aventurado é aquele que lê a Bíblia, né? É aquele que também lê o Espírito de Profecia, que não apenas lê, mas coloca em prática. E mais bem-aventurado ainda é aquele que começa desde criança. Ter uma educação espiritual desde a infância é um privilégio que, infelizmente, nem todo mundo teve. Eu não tive esse privilégio de ter uma educação espiritual na minha infância. Mas é o essencial, é o necessário como seres humanos. Nós temos esse direito, né, de ter uma educação espiritual. E louvado seja Deus, porque Deus ele nos mostra o caminho ideal para os pais seguir nessa jornada aí tão complexa, né, que é criar os filhos e prepará-los a cada dia para lidar com as coisas do mundo, né, para lidar com as coisas de Deus também e para se preparar para os últimos dias da história desse mundo. Futuro até mesmo. Há males que vêm para bem. Graças a Deus, meu pai havia comprado e montado uma biblioteca de livros do Espírito de Profecia. E aquilo foi o arsenal que eu tive em casa que fez toda uma diferença. Eu posso dizer que, sem medo de errar, aquele período de intenso estudo ou leitura da Bíblia e dos escritos de Ellen White foi o período no qual eu senti mais de perto a presença de Deus na minha vida. Fez uma diferença tremenda. Mas este é o legado, quando nós investimos nesse sentido e de levar avante o... Agora, depois nós também fizemos algumas coisas. Em casa, eu aprendi não apenas a ler e viver a religião, mas meu pai, sábados à tarde, ou meus pais, iam fazer trabalho missionário e nos levavam juntos. Eu ia junto. Tinha a tal de escola sabatina filial, que era como se fosse um pequeno grupo extensivo da escola sabatina. Meu pai falava para os adultos e minha mãe para as crianças. Várias pessoas se tornaram adventistas por essa influência deles. E eu aprendi a desenvolver desde pequeno o amor pelo trabalho missionário assim chamado, ou seja, por testemunhar da fé para outros. Agora, o que isto significa para nós? Os tempos mudaram, mas o espírito deve continuar o mesmo. Naquela época não existia esse aparelho, nem computador. O mais importante vem agora, tá? Presta bem atenção no que ele vai dizer agora. O mais importante. Fica aí, fica ligado, não sai do vídeo. Computadores nem nada. Na minha infância, pelo menos, não eram populares, existiam para fins específicos. Mas o celular... A televisão não era tão comum.
Os tempos mudaram, mas o espírito deve continuar o mesmo. O que nós poderíamos dizer sobre a religião em família? É interessante que o final do livro de Malaquias, ou seja, como termina o Antigo Testamento, tem um texto muito impressionante. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A mensagem final do Antigo Testamento e que ecoa ali é essa questão da família voltar a ser unida, com o mesmo propósito. Nós sabemos que esse texto Jesus aplicou a João Batista como um cumprimento. Mas como nós sabemos que esta é uma missão para nós ainda hoje? Porque o texto fala não apenas da vinda do Senhor, mas fala do grande e terrível dia do Senhor. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que a expressão dia do Senhor tem duas aplicações. Tem em relação com a primeira vinda de Cristo, mas toda vez que essa expressão é qualificada, grande e terrível dia do Senhor, sempre se aplica à segunda vinda de Cristo, ou ao final dos tempos. Portanto, essa missão de unirmos a família, pais e filhos, com o mesmo propósito, ela é pertinente para nós hoje e talvez mais necessária do que nunca na história humana, porque nunca a família esteve numa crise tão grande como hoje. E eu não vou entrar nisso porque eu já falei em outra ocasião sobre esse tema aqui mesmo. Mas eu gostaria de ler... E que crise, né, nós estamos vivenciando. Certamente Jesus está perto de voltar. Logo, logo Jesus vai voltar e é preciso uma preparação para isso, né? E quando a gente fala em preparação, é impossível a gente não pensar na nossa família. Principalmente em filhos, pensar em pais, né? Em pais, pensar em filhos. Mas a Bíblia é muito clara em nos mostrar como se preparar para esse momento. Da criança, desde pequena, até ela crescer. É um processo, é árduo, é complexo. Mas nós precisamos envolver as crianças a cada dia mais na obra, porque as crianças elas são o futuro do Evangelho. Então nós temos que investir nelas, nesse sentido. Percebe? Percebe a importância de trabalhar de forma profunda na educação espiritual das crianças? É fundamental, é preponderante, né? Mas vamos continuar assistindo, vamos continuar acompanhando aí, né, entendendo mais sobre essa temática. Com vocês duas citações de Ellen White que são fundamentais. As duas encontradas no livro Orientação da Criança, que nós até estudamos aqui, e o pastor Bonfim até mencionou a importância desse livro naquela ocasião. Na página 362 nós lemos: muitos parecem pensar que a decadência da igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta de trabalho pastoral. Verdadeiramente a igreja deve ser provida de guias e pastores fiéis. Mas os pastores podem fazer seu trabalho com fidelidade e bem feito. E ainda isso pouco adiantará se os pais negligenciarem sua obra. É devido à falta de cristianismo no lar, que a falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar... A questão de criar filhos, ela não é somente difícil no âmbito espiritual, mas também no âmbito de sociedade, né? Quando a gente observa a educação hoje em dia, a gente se dá conta, né, de que a educação está complicada no sentido das crianças não quererem mais estudar, né? Mas a gente entende que a primeira escola ela é em casa e que as crianças elas tendem a refletir, a fazer as mesmas coisas que nós fazemos. Então, se eu for, por exemplo, um pai que faz com que a criança queira se aproximar de Jesus,
É um sinal de que eu estou fazendo as coisas certas. É sinal de que eu estou sendo uma grande referência para a criança. Então é por isso que eu preciso ser um exemplo espiritual para o meu filho. Eu preciso mostrar para ele que há um Deus. Eu preciso mostrar Jesus para meu filho através da minha vida, entende? E as crianças, elas têm o costume de habituar aquilo que elas veem em casa. Então é por isso que nós precisamos o tempo todo ser os maiores e maiores exemplos para os pequenos, né? Levar a juventude a sentir o seu dever. Não é uma declaração poderosa? Em outras palavras, o que é a igreja? É a junção de famílias. E nós não podemos trazer para a igreja o que nós não vivenciamos em casa. Esse é o ponto. Mas você pode contra-argumentar e dizer, mas eu sou solteiro, não tenho ninguém mais, não tenho nem família. Tá bom, a família é você, então. Mesmo, ou seja, o que acontece em casa, quer seja na pensão, no sótão, onde quer que você viva, ali é que a religião deve ser vivida. Mesmo que você não seja casado e não tenha alguém outro com você. Eu lembro que às vezes eu até brincava. Sabe que alunos, quando eu era professor, alunos, eles sempre arrumam alguma alternativa, ou buscam algum privilégio. E de vez em quando alguns diziam, professor, nós podemos escrever a avaliação, que se chamava antigamente de prova, o exame, podemos escrever a avaliação em dupla? Eu sempre respondia, com certeza, você e o seu anjo de guarda. E disse, não, mas nós queremos alguém outro, não só o anjo de guarda. Mas mesmo que sua família seja você e o seu anjo de guarda, ali a religião deve ser vivenciada. Agora, se você tem o privilégio ainda de ter uma família constituída com filhos, a religião é extensiva também. E veja o que nos diz aqui. Amigos, se você gostou dessa mensagem maravilhosa, que Deus ele te abençoe e que Ele te ajude nesse processo tão complexo que é moldar uma criança, moldar um ser que tende a pecar, né? Que tem livre-arbítrio, que essa criança ela possa ser moldada por intermédio seu, mas por intermédio de Deus. Mas que para que Deus ele possa habituar na sua casa, no seu lar, na sua vida, é preciso que você tenha uma espiritualidade bem elevada. E você consegue fazer isso por intermédio da oração. Mas lembre-se, você é responsável pelo seu filho. Então ele vai se espelhar em você espiritualmente. Amém? Que Deus ele possa abençoar você poderosamente. E se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e que Deus ele te abençoe.